Pois bem, eu trago um tema interessante, puramente espiritual, para a gente meditar, pensar um pouquinho. Os principados e as potestades, os mais perigosos e mais poderosos inimigos da Igreja do Senhor e da humanidade. Né? O que a Bíblia fala? É um assunto que a Igreja tem o dever de ensinar, conhecer, ensinar e resistir a esses seres. Então, para a gente meditar sobre esse assunto, nós vamos para Daniel capítulo 10. Acompanhe na sua Bíblia, nós não vamos ler o capítulo todo, porque são 21 versículos, né? E nós vamos aonde fala diretamente, tomando como base esse tema, que é o tema de hoje, tomando como base esse fato, né, ocorrido no ministério, nos dias, né, de Daniel, o profeta Daniel, que viveu aí mais ou menos 500 anos antes de Cristo, né? Então vamos lá? Então os principados e as potestades, os mais perigosos e mais poderosos inimigos da igreja. Contra quem o apóstolo Paulo diz que nossa luta é contra esse tipo de ser e não contra seres humanos, né? Então vamos lá. Capítulo 10 de Daniel, a partir do versículo 12. O anjo Gabriel é quem aparece para Daniel nesse capítulo 10. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim, o anjo está dizendo para Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia, eu estou na versão atualizada, Ará, A-R-A. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, nós vamos tomar esse texto aqui como base, né? Quem são os principados e potestades e por que a igreja deve conhecer tanto esse assunto? É claro, é lógico, se está escrito que eles fazem guerra, oposição, resistência à igreja do Senhor e querem destruir a humanidade, e Deus levanta e chama uma igreja na terra para fazer resistência a eles, nós vamos já ver textos que falam disso. Então, conhecer o inimigo é a maior estratégia de uma batalha, de uma guerra, né? Já dizem os estrategistas militares, né? De conhecer. Por isso que se investe tanto em serviço de espionagem, né? De infiltração e tanta coisa, todo tipo de espionagem. Então, quem são esses principados e potestades? A Bíblia faz referência inúmeras vezes no Antigo, aqui nós estamos lendo o Antigo Testamento, e no Novo Testamento várias vezes. Muitas vezes você vai se admirar, vou citar algumas vezes aqui. Então, quem são esses principados e potestades? O texto aqui do capítulo 10 de Daniel, ele nos traz uma verdade, né, entre tantas que a Bíblia nos revela, que nós deveríamos estar mais atentos. Nós, Igreja do Senhor dos nossos dias, né? Sobretudo dos nossos dias, com o avanço de tanta obra maligna e a brevidade do fim. Estamos às portas do maior evento que essa terra vai presenciar, né? Vamos dizer, o arrebatamento da igreja, o fim dessa era, o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E esse capítulo 10 de Daniel, ele nos traz pérolas preciosas para a igreja do Senhor e para todos que querem conhecer a realidade em que vivemos, né? Como foi lido aqui, eu vou sempre colocando os textos aí embaixo, mostra que Daniel, ele está pedindo algo para Deus, né? O texto mostra que ele dá a ideia aqui que ele recebeu uma revelação e ele está em busca da interpretação, o que significa aquela revelação que ele teve, né? E ele vai orar, se humilhar e com jejum. E o jejum dele é um jejum bem conhecido, que é parcial, né? E aí, com o desenrolar do capítulo, você vai ver que quando chega no versículo 12 e 13, o anjo Gabriel, enviado por Deus, vai dizer que no dia que Daniel decidiu orar, se humilhar diante do Senhor e buscar e pedir, né,
o Senhor mandou o anjo, trazia a resposta para Daniel. É assim a dinâmica do mundo espiritual. Jesus falou do ministério dele e relacionou anjos subindo, descendo, descendo, subindo, né? E no versículo 12 diz que ele, quando Daniel começou, ele veio. Só que, olha bem, quando chega no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, o anjo que vinha do céu, do terceiro céu, já expliquei isso em vídeos anteriores, e vem descendo para a terra para trazer a resposta, ele foi barrado aí em cima, em alguma dimensão, por um principado, chamado aqui no versículo 13 de o príncipe do reino da Pérsia. E esse anjo maligno conseguiu resistir ao anjo Gabriel por 21 dias. Uma batalha angelical aqui. A Bíblia está mostrando, aqui não tem simbologia, aqui não tem figura, isso aqui é um fato. O texto é claro que o anjo está relatando o que houve no espiritual e o porquê dele não ter vindo logo trazer a resposta para Daniel, só apenas depois de 21 dias. E ele vai dizer, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eu só passei, trazendo aqui para clarear, porque veio em meu auxílio Miguel, um dos primeiros príncipes. Ou seja, tinha mais autoridade do que o principado que estava, vamos dizer assim, resistindo Gabriel de passar e entregar para Daniel. Olha a mistura de nome aí, se eu misturar os nomes aqui, me perdoa. Entendeu? Então vamos lá. O que o texto quer mostrar? Vou começar falando de Daniel e depois dos principados. O príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Se você for trazendo aqui, tem lições. Esses seres, eles não estão amarrados, acorrentados, nem foram destruídos com o estalo de ninguém, não. Eles continuam fazendo guerra, porque há texto no Novo Testamento onde Paulo diz que a nossa guerra é contra eles. Então eles continuam fazendo guerra com a igreja, tal como guerrearam contra Daniel, impedindo Daniel de receber uma resposta do Senhor. Eu vou trazendo aqui, pontuando para a gente ir mais direto no assunto. Esse príncipe da Pérsia, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O príncipe da Pérsia não era um potentado humano. O texto aqui é claro em mostrar que não era vamos dizer assim, um homem, um ser humano que estava no trono da Pérsia, que era o maior, que era o império mundial, né? Que a Pérsia se tinha na época se juntado com a Média e derrubaram a Babilônia, né? Que foi o primeiro império mundial. A Média e a Pérsia é o segundo império mundial. Então não era um governo humano aqui que ele se refere, mas era um ser espiritual, um anjo satânico, né? Que estava associado ao trono da Pérsia. Aí é que entra a importância de se conhecer e estudar esse texto em profundidade, com mais clareza, né, com mais detalhe, trazendo as lições que Deus quer nos trazer com isso aqui revelado para nós hoje, né? Então, veja que ele diz, o príncipe do reino da Pérsia. E o príncipe do reino da Pérsia é um demônio, mas ele recebe aqui a nomenclatura nas Escrituras, segundo a palavra do anjo Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia. Ou seja, era um poder maligno que tinha um nível de um principado que atuava junto ao trono da Pérsia. E eu vou trazendo aqui, que resiste a Gabriel. Ó, só ele não suporta um anjo ou um arcanjo de uma hierarquia maior, mas ele consegue resistir Gabriel. Então, há demônios, o texto está mostrando aqui para nós, e eu vou pontuando, que há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo, a fim de se oporem às forças de Deus e promover iniquidade, incredulidade e destruição e caos entre os habitantes da terra, né? Então, por isso que ele é identificado como o príncipe do reino da Pérsia. Aqui é um poder espiritual e é um principado, não é uma potestade, é um principado, né? Então, qual é o propósito deles? Destruir, conquistar e destruir. Estabelecer o reino. Se você ler em Colossenses, eu vou colocar aí embaixo, está escrito, Paulo escrevendo aos Colossenses, está escrito o seguinte, que Deus, ele nos transportou do reino das trevas
para o reino de Jesus Cristo. Ou seja, as trevas, ela tem um domínio dela, ela tem um reino. Esses demônios, anjos malignos de alta hierarquia, eles são comandantes, estão debaixo de um comando maior que é do próprio Satanás, e eles estão distribuídos, esses principados, nas nações, eles comandam nações, os principados, junto com as potestades, que são poderes um pouco menores. Então eles comandam nações para produzir iniquidade, caos, apartar o povo de Deus, porque apartando de Deus, que é a única força, o único poder, a única autoridade que pode freá-los, então conseguindo apartar a humanidade de Deus, eles podem destruir, estabelecer o caos e estabelecer o império das trevas na terra. E Jesus disse que a terra, Jesus chamou Satanás de o príncipe das trevas. E me parece que João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Vou colocando esses textos aí embaixo. Ou seja, o sistema, o mundo já está debaixo do comando de Satanás, que entrou na cultura, na economia, na ciência, até mesmo na religião e por aí vai. E de forma que estabelece o domínio, o caos, a mentira, o governo de Satanás. E aí Paulo vem e diz que mediante Cristo, ou por meio de Cristo, nós fomos resgatados desse reino das trevas e transportados para o reino de Deus. Então vamos continuar aqui. Então o propósito deles, dominar, conquistar. Então, pastor, e onde você encontra a base bíblica para dizer que é isso? Que eles são dominadores, conquistadores? Efésios 6. Agora eu vou para o Novo Testamento. Olha o que Paulo escreve, e eu vou colocando aí embaixo, Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é Paulo escrevendo aos Efésios a partir do versículo 10. Eu esqueci de dizer. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Olha o texto. Versículo 12, Efésios 6, versículo 12. A nossa luta, porque a luta da igreja, ele está escrevendo a uma igreja. E nós somos igreja, portanto, se cremos na Bíblia Sagrada, ela é para nós hoje. Portanto, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ser humano, resumindo, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, que são eles, principados e potestades. Aqui ele está só colocando, conceituando e definindo o que eles são. Ele não está colocando mais hierarquia e falando de outros seres, não. Ele está falando o que eles são, os principados e potestades, que são os dominadores deste mundo tenebroso. Eles são também as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí Paulo termina dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, aqui ele fala de duas categorias, principados e potestades. Pastor, mas aí eu já vi gente dizendo que aqui é uma hierarquia que vai... Sim, eles são comandantes. Então, eles têm os seus exércitos, vamos dizer assim, os soldados, né? Mas aqui Paulo está se ocupando em falar dos cabeças, dos líderes, dos principados. O principado comanda a nação. Está aqui o príncipe da Pérsia, Daniel 10. E dentro da nação existem as potestades, que são os poderes que são, vamos dizer assim, delegados a príncipes, vamos dizer assim, menores, ou que são chamados de potestade, poderes que têm poder de agir e que comandam territórios. E estão, talvez, nos estados ou regiões, aí não se sabe ao certo. Mas são territórios que eles comandam, sob o comando de um principado que está naquela nação, que está debaixo do comando de Satanás. Então, por que, pastor, que você entende que aqui ele está falando somente de duas categorias? Porque existe, olha aqui, pelo menos 3 textos Paulo vai falar só de principados e potestades. Vou falando bem rápido. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está mostrando aqui que o Senhor nos deu agora poder sobre os principados e potestades. Não quer dizer que agora eles não fazem mais guerra contra a igreja, senão o texto de Efésios 6 seria desnecessário Paulo dizer isso para nós. Efésios 6,12.
porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim, ou seja, a nossa luta é. Então, e pastor, então diz que ele despojou, tirou, deu para a igreja a condição, o poder, porque resgatou e dotou ela de poder para poder fazer a obra do Senhor e aí vencer essas forças que se opõem. Então a vitória de Cristo é uma força, vamos dizer assim, uma vitória, ele deu poder para vencer. Aqui não está dizendo que ele pegou e amarrou e não existe mais nenhuma. Torna a dizer, senão em Efésios 6,12 não haveria necessidade de Paulo dizer que há essa nossa guerra. Então aqui a vitória no sentido de nos dar o poder. Ele conquista, ele na cruz, conquista durante o seu ministério, e na cruz e na ressurreição, e agora ele delega esse poder para a igreja, para fazer a obra de Deus, e se ela não tivesse essa autoridade, ela não faria a obra do Senhor, porque esses poderes aqui barrariam e destruiriam a igreja. Então, Colossenses 2,15 fala só de principado e potestade. Efésios 3,10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, citando que os principados e potestades são poderes que habitam no mundo espiritual, o mundo celestial, não o céu no sentido de paraíso, o primeiro céu, mas nas regiões celestiais. E o terceiro e último texto que eu cito, não é só esses dois, tem outros, não são só esses dois, Colossenses 3,16, pois nele foram criadas todas as coisas, em Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, é claro, a criação, de modo geral, que eles eram anjos de Deus que se rebelaram. E se rebelaram com essa, vamos dizer, com essa mesma hierarquia de poder, agora maligno. Então, principado, essa palavra né? Principado, que significa primeiro, que vem de arche, né? Arche em grego, né? Primeiro escalão, comandam um reino, império ou país. Né? Principados, são os primeiros, são os que estão lá em cima. Né? Em cada império, reino ou país, há um principado designado por Satanás para controlar o trono e, através dele, governarem um território daquela autoridade. Daquela autoridade. Ou seja, eles estão enviados, por isso que Paulo manda, né, aconselha e manda a gente orar pelas autoridades, porque eles estão de olho nas autoridades, porque através delas eles querem controlar, né, comanda o principal da nação, controla toda a nação, que é de lá que vem a ordem. Então eles estão de olho no presidente, estão de olho nos ministros, estão de olho nos juízes, nos ministros do Supremo, aqui para nós no Brasil, né, nos governadores, deputados, estão de olho nas autoridades. Então Paulo manda orar pelas autoridades, sobretudo as autoridades espirituais. Essa é que eles fazem guerra mesmo, que são as forças opositoras de Deus que Deus levantou aqui na terra. As potestades, que a palavra significa poder, controle, autoridade, têm um poder de decisão, de escolha no nível menor e estão debaixo desses principados, né? E aqui, em algumas versões, quando Paulo fala em Efésios 12, ele fala de hortes, são tropas, né? Tropas que estão a serviço desses poderes. Pastor, e por que você está trazendo isso aqui? Porque isso aqui, irmão, eu sei que a igreja, ela tem uma missão social, né? Paulo mesmo, quando vai a primeira vez que ele se encontra com Tiago, né, que é um dos líderes já da igreja, Pedro, Tiago e João, lá da igreja de Jerusalém, Gálatas 1, né, é dito para ele não esquecer dos pobres, a obra social com os pobres. A igreja, ela tem a sua missão social, a sua função social, seu papel social aqui na terra, sim. Mas a igreja é chamada, acima de tudo, para fazer guerra no mundo espiritual. A igreja é o exército do Senhor na terra, é com quem Deus conta na terra, para frear, para fazer, levar o evangelho com poder, porque os principais opositores do evangelho são seres poderosos e que, portanto, eles vão fazer guerra para que a igreja, porque Satanás não está de olho na riqueza de ninguém. Satanás não está de olho nos bens de ninguém. Satanás se opõe a Cristo e a sua palavra. A oposição maior de Satanás é ao nome de Jesus. O que adianta, por exemplo, uma nação como a Europa, agora está
o coronavírus, né, essa pandemia aí, devastou a Europa e revelou muita coisa. Mas desde o ano passado a gente via matérias onde templos na Europa estavam sendo fechados, dando lugar a serem museus, templos abandonados, templos enormes com a quantidade mínima de cristãos. O que adianta uma nação tão próspera, né? O primeiro mundo e o evangelho jogado. É essa a obra de Satanás. A obra de Satanás é tirar, ele tem um olho no espiritual, ele quer tirar as pessoas de Cristo e do seu evangelho, que muda o homem, e quer levar os olhos das pessoas a fixarem, a se manterem nas coisas materiais. Satanás sabe que essa terra passa, a nossa vida é passageira, aqui é um estágio probatório, e nós vamos prestar conta com Deus e teremos uma eternidade. E aí Satanás está de olho nisso, e ele tem as suas forças que trazem doença. O coronavírus, essa pandemia, alguém não está conseguindo ver o espiritual. Porque alguém diz assim, olha, a China, por exemplo, a China é um país que persegue cristão, a China é um país que destrói templo, e agora ela está fechando os templos no mundo inteiro usando essa pandemia. E eles estão avançando no Brasil porque as igrejas estão fechadas. E há uma nuvem negra que está trazendo caos sobre a igreja e sobre essa humanidade. Você vai ver coisas piores se a igreja não se posicionar. Não estou profetizando caos, mas é porque quem barra a igreja, quem barra essas forças é a igreja, ou quem tem poder, ou quem foi chamada para isso. Aí nós vemos líderes se misturando em política, nós vemos líderes se misturando em tantas questões sociais e esquece da principal missão da igreja na terra. É pregar o evangelho. O evangelho é poder de Deus para salvar. O evangelho é poder de Deus para transformar. E os principais opositores são seres espirituais. E a igreja foi chamada para pelejar no mundo espiritual. E olha a missão dela aqui, ó, que Paulo diz, né? É claro que eu não vou dizer, resumir tudo só aqui no espiritual, dizer que é só essa aqui. Não, eu acabei de dizer que a igreja tem seu papel social. Mas olha o que Paulo diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Olha quando Paulo é chamado, olha irmão, olha o texto, rapidinho, o texto de Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus Cristo. A salvação é esse transporte do domínio das trevas sobre a humanidade. E aí quando ouve o evangelho e crê naquilo que está sendo pregado e aceita o senhorio de Cristo, que o senhorio de Cristo é efetivado na nossa vida, não é só pela nossa boca, não é só pelo nosso crer, mas também pelo nosso viver. Porque o senhorio de Cristo é efetivado na minha vida quando eu me submeto à sua palavra. Nós vivemos em tempos que as pessoas dizem que são de Deus e a palavra está para lá e ele vivendo de outro jeito. A fé que nós estamos vendo em muitos lugares sendo pregada é uma fé subjetiva, onde as pessoas estão dizendo que são de Deus, que vivem para Deus, que amam a Deus, porém não praticam a sua palavra. Então, o senhorio de Cristo, como eu falava, é efetivado quando se pratica a palavra. Deus é o meu Senhor quando eu sou servo. Ele é meu pastor quando eu sou ovelha. A salvação é efetivada, por isso que a Bíblia fala da salvação muitas vezes como um processo, a justificação instantânea. Ou seja, quando nós cremos em Cristo e confessamos e nos chegamos a Ele, somos justificados. Mas aí entra um processo de santificação. A salvação, ela tem seus aspectos e ela é efetivada no cumprimento da palavra, na obediência à palavra. Ele é meu Senhor. Eu estou comprovadamente, vamos dizer assim, estou certo de que estou vivendo no reino de Deus e não no reino das trevas, quando eu estou vivendo segundo a palavra do rei que comanda o reino que eu digo que eu faço parte. Eu não posso dizer que eu sou do reino de Deus, eu sou de Deus e vivo na prática das trevas. Pois bem, então é essa a missão dos principados e potestades, escravizar, prender, e a arma maior que eles têm, o engano, a mentira, que a Bíblia diz que, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Então preste atenção, olha o que ele diz, como foi a minha salvação? Segundo Paulo, nesse aspecto espiritual, olha lá, Colossenses 1,13.
Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O ser humano é espírito, alma e corpo. No espiritual, quando nós estamos vivendo na prática das trevas, longe de Deus, estamos presos espiritualmente, ou seja, estamos no domínio das trevas. As minhas atitudes aqui, elas refletem o que eu sou e vivo e tenho lá no mundo espiritual. Então, quando Jesus vem e se manifesta, alguém pregando a palavra, alguém lê, alguém testemunha, e a pessoa ouve, aceita Jesus como seu Salvador, confessa com a sua boca que é necessário crer no coração, segundo Romanos, vou colocar esse texto aí embaixo, crer no coração, confessar com a boca, e agora passar a viver, e é um processo para ir se santificando, mas à medida que vai errando, pedindo perdão, como já dizia Santo Agostinho, que santo não é o que nunca erra, mas o que está sempre se banhando, se lavando nas águas do perdão de Deus, né? Então essa salvação vai sendo efetivada aqui no mundo físico e trazendo reflexo do que aconteceu no espiritual quando alguém creu e confessou. Foi transportado de um reino para outro. E olha o que é o ministério da igreja. Jesus aparece para Paulo na estrada de Damasco e vai dizer, esse é o ministério que eu estou te dando e é o ministério da igreja, o meu, o seu, igreja do Senhor. Olha o que ele vai dizer em Atos 26, Paulo está relatando o encontro que ele teve com Jesus. Em Atos 26, ó, versículo 15, eu vou ler só, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Tem um diálogo anterior. Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. 16, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Jesus está dizendo, Paulo, eu te apareci, Saulo ainda, né? Eu te apareci por isto, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha o 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Ele estava sendo enviado a pessoas ortis, adorador de outros deuses, e queriam confrontar, mas eu vou te guardar, vou te livrar. Versículo 18. Olha o ministério, agora vai falar o ministério de Paulo, e é o ministério cristão. Para lhes abrires os olhos, trazer a verdade, porque vive no engano. As trevas enganam, trazem engano sobre as pessoas. Então, para os principados e as potestades, olha lá, versículo 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam, ó, todos aqueles que você for ministrar, Paulo, e nós ministramos hoje, para que eles recebam, nós recebemos, e agora recebemos também o ministério para levar isso aos outros, para que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, por confiar, por crer, por receber Cristo na sua vida. Mas olha o que ele diz, abriu os olhos das pessoas pelo evangelho, pela pregação da palavra com poder. E abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Olha as potestades aparecendo aqui de novo. Potestade e principados e potestades. Aqui, potestades, aqui no sentido de poder de Satanás. E quais são os poderes deles? Os principados a nível de nação e as potestades em níveis menores, talvez por regiões, talvez por estados, aqui na nossa realidade. Eles estão aqui, meu amigo. E só uma igreja... Agora você entende porque que Paulo diz assim, orando o tempo todo, orai sem cessar. O próprio Jesus deu o exemplo de viver em oração. O tempo todo, passava a noite em oração nos montes, se ocultava nos montes, cedo estava ministrando no templo, o tempo todo fazendo a obra. Por quê? Porque ele sabia contra quem ele lutava. Ele sabia que são forças poderosas que escravizam pessoas e que tem cada vez mais aumentado o seu poder no mundo de hoje, sobretudo que rejeita cada vez mais o evangelho. Então, Cristo, ele comprou essa briga, Deus mandou, ele morreu e destruiu essas forças no sentido de nos dar agora poder e autoridade para irmos também. Lembra quando ele manda aí, vou botar aí o texto embaixo, que ele envia os 70 para pregar e quando voltam com alegria, né? Aí Jesus diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, à medida que a igreja avança, o poder das trevas vai sendo destruído. E ela só avança por isso,
porque o avanço dela é mediante a destruição primeiro do poder das trevas. Jesus disse que a gente não pode entrar na casa do valente sem primeiro manietá-lo, sem primeiro amarrá-lo. A principal batalha da igreja é contra as trevas. Ministros, pregadores, cantores, seja quem for, que não oram, são marionetes na mão de Satanás. Não tem força. A igreja, Deus de cedo, Deus me chamou para lutar contra essas coisas no Ministério de Libertação. Você vai ver outros vídeos aí. Deus falava sempre comigo e eu sempre prego isso, meu amigo. Você quer viver uma vida de passeio? Você quer viver uma vida enfiada em rede social, mesmo sendo cristão, se dizendo cristão? Você quer viver uma vida aí de qualquer jeito? Viva! Agora você não tem força para lutar contra essas forças das trevas. Vai viver enganado pensando que está fazendo as coisas certas. Porque o único jeito, olha, o Paulo vai dizer, falando dos jejuns, da oração, e os ministros hoje são assim, né? Olha como era a vida consagrada lá, já desde Moisés para cá, lutando contra aquelas forças espirituais que agiam no Egito, né? E a igreja hoje, olha como era o ministério de Cristo, olha como era o ministério dos apóstolos. A história cristã, ela relata que os primeiros, os apóstolos e os pais, me parece que até era o relato lá no livro da história da igreja, diz que eles eram os nossos primeiros pais na fé. Eles eram conhecidos como joelhos de camelo, de tanto orar, de tanto buscar. Os ministros, será que são assim hoje? E estão ensinando, porque também se não vivem não podem ensinar. Se não ensinam, não estão praticando isso, não podem ensinar. Dão estudos lindos sobre oração, estudos lindos sobre se consagrar, se dedicar a Deus, separação de gente que... mas não praticam. Aí não tem força, né? A igreja que eles pastoreiam não tem força para lutar contra as trevas. E nem incomoda, né? Então, a igreja deve crescer e se fortalecer para oferecer resistência. E eu encerro com esse texto, quando ele termina Efésios 6, o grupo de textos que nós lemos aqui em Efésios 6, no versículo 13, depois que ele fala do reino espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade, que são os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Ele diz no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Quem é que faz resistência? A igreja. Então, a igreja deve crescer e se fortalecer para oferecer resistência. Ver o espiritual. Infelizmente, numa crise dessa, as pessoas estão vendo só o lado físico. Estão vendo aí, irmão, fica em casa, te esconda, tranca teu quarto, arruma uma caixa, vai para debaixo da cama, pode não pegar o coronavírus. Quem tem o espiritual de não. A igreja não pode. A igreja tem que adorar. A igreja tem que orar. A igreja tem que se reunir. A igreja tem que fazer guerra. E não é isolado, um aqui, outro ali, não. Porque esse negócio de culto online, isso nem existe. Isso não é culto. Isso é uma transmissão online. Isso se passa uma informação, como tem tantos estudos na internet. A diferença é que é ao vivo. Alguém está lá e eu estou aqui. Mas não é culto. Culto é presença. Culto eu aqui, você aí, nós adorando, compartilhando experiência, estando junto, adorando, nos unindo para adorar a Deus naquela ambiência espiritual. Isso é um modelo de culto na Bíblia. E é assim que tem que ser. Ah, pastor, a modernidade chegou. Meu irmão, tem cuidado de querer conduzir a igreja levando um carro novo, viu? Olha que eles foram conduzir a arca num carro novo e terminou morrendo gente. É por isso que tem morrido muita gente espiritualmente. Devemos conduzir a igreja do jeito que a Bíblia nos ensina. E não num carro novo. Nessas coisas novas aí. Cuidado, meu irmão, com essas coisas. Então, ó, ele está dizendo aqui, eles farão guerra contra a igreja. São os inimigos da igreja. Vêm contra a igreja. E a igreja deve estar preparada para enfrentá-los. Estão escravizando as pessoas na mente. Paulo diz que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Aí Paulo fala para Timóteo de pessoas que estão escravizadas na mente, enganadas, vivendo de qualquer jeito, longe da palavra e se justificando, esperando o arrebatamento, né? A igreja fez agora um jejum no Brasil. O que mudou? Foi lindo, mas temos que fazer mais. Isso deve ser a nossa vida, né? Alguém viu um comentário em um dos vídeos meus no YouTube, uma resposta que eu dei a uma pastora que andou falando coisa aí contra os pastores. Ela disse, gente, vamos orar. Eu digo, meu irmão, não é por causa de coronavírus, não. Mas a minha vida eu tenho lutado para colocar a minha vida, a que Deus me deu, no altar da oração. Viver em oração. Tá bom? Então eu encerro dizendo que os principados e as potestades são os poderes espirituais de um alto nível. E eu encerro dizendo, o que já disse até em outros textos também,
Essas principais as autoridades trazem pecado, só peso, querem oprimir as pessoas, doença, enfermidade. Esse coronavírus, tu pode ter certeza que por trás de tudo dessa virose tem coisa maligna, porque está produzindo resultados espirituais mais danosos possíveis. E aí fique ligado que eu trago outros vídeos sobre temas assim.